Olá para você, saudações paulistanas aí, meus amigos. O frio chegou, graças a Deus, e tô aqui finalmente tirando do armário a minha touquinha meio russa, sabe, que tava pegando pó para fazer esse vídeo, porque hoje tá um dia bem frio, mas um dia bem suado e bem gostoso. Pelo menos eu amo frio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direção de Deus. Então, se você tá procurando um vídeo ou uma palavra sobre isso, fica até o final que nós temos coisas aqui para falar no canal. De repente, pode ser até uma direção que Deus esteja dando aí para sua vida. Sem mais delongas, vamos falar com Deus, pedindo a Ele sabedoria para a palavra que vamos ler agora nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Fale comigo em tua palavra. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. E abençoa, Deus, abençoa quem estiver me assistindo, abra a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos aprender a sua palavra, que possamos aplicá-la, que possamos, Senhor, ser pessoas transformadas através da leitura do teu livro. Que a sua palavra produza em nós um coração transformado, um coração ensinável, um coração amoroso e obediente. Fala com a gente, Senhor, e nos dê a direção para esse dia e para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Bom, pega lá sua Bíblia rapidinho, nós vamos ler juntos hoje Êxodo 40, é o último capítulo de Êxodo, e vamos ver o que a palavra de Deus tem pra gente hoje. Êxodo 40. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo, a tenda da revelação. Colocarás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Depois colocarás nele a mesa e sobre ela porás em ordem o que se deve pôr. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da entrada do tabernáculo. Colocarás o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda da revelação. E colocarás a pia entre a tenda da revelação e o altar e despejarás água nela. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor e pendurarás a cortina da entrada do átrio. Então, pegarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás, a ele e a todos os seus utensílios, e ele se tornará santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, santificarás o altar e ele será santíssimo. Então ungirás a pia e sua base, e a santificarás, e levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão com as suas vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás para que me sirva como sacerdote. Também levarás seus filhos e os vestirás com túnicas, e os ungirás como ungiste o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. E essa unção será para um sacerdócio perpétuo através de suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. E no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Assim Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, armou suas tábuas, colocou nelas os travessões e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou o testemunho e o colocou na arca, ajustou as varas a ela e colocou o propiciatório em cima dela. Depois colocou a arca dentro do tabernáculo e pendurou o véu de proteção, cobrindo-a conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também a mesa na tenda da revelação, no lado norte do tabernáculo, fora do véu, e arrumou sobre ela o pão diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também na tenda da revelação o candelabro diante da mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu, e queimou sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, da tenda da revelação, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois disso, colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e derramou água sobre ela para as ablusões. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés nessa pia.
Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, eles se lavavam conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio. Desse modo, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Bom, aqui finalmente a obra do tabernáculo ela é entregue ali para Moisés, e Deus manda que esse tabernáculo seja levantado, ele seja todo ungido, né? O Senhor pede inclusive que tudo que está ali dentro do tabernáculo seja ungido, seja santificado, inclusive Arão e seus filhos, né? Por isso, gente, quando a gente vê às vezes na igreja em algum lugar aquele olhinho da unção, significa isso, né? Você ungir, você santificar, você separar e declarar que aquilo pertence a Deus, né? Aqui era o que o Senhor estava fazendo ali com a obra do tabernáculo, né? Pedindo para que tudo fosse ungido, pedindo para que Arão, inclusive, e os seus filhos também fossem, para que eles pudessem servi-lo ali no ministério, ali como sacerdotes. Mas quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção foi logo o final dele, que fala sobre a nuvem. O que a Bíblia diz? Que veio uma nuvem, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E ali na tenda da revelação, que era o lugar ali de encontro, ficou tão cheio da glória de Deus que nem Moisés podia entrar lá. Só que o que a Bíblia também está dizendo? Que a nuvem, ela guiava ali os israelitas. A Bíblia diz que quando a nuvem se levantava, ali todos os israelitas avançavam em suas jornadas. Mas quando essa nuvem não se levantava, eles ficavam onde estavam, aguardando que ela se levantasse. Porque a nuvem, gente, era como se fosse um guia, era como se fosse um sinal dizendo, olha, pode prosseguir ou não, fica aí onde você está, não faça nada. E isso é muito importante a gente entender na nossa vida, na vida da gente. Quando é o momento da gente seguir em frente e quando não é. Se Deus está direcionando a gente para seguir ou para não seguir, sabe? Se nós como filhos de Deus, aqueles que buscam o Senhor, se você está buscando ao Senhor, eu estou buscando ao Senhor, enfim, nós ali todos buscando ao Senhor, o Senhor ele vai falar para a gente quando é a hora de seguir e quando não é hora de seguir. E qual é a nuvem, né? Aqui entre aspas, qual é a nuvem que está sobre nós nos dando essa direção, esses sinais? Sabe, gente, é muito importante, a gente precisa aprender a perceber os sinais de Deus para que a gente tenha uma direção sobre nós, sabe? Às vezes a gente pede a Deus, Deus me dá uma direção, eu queria tanto uma direção, eu queria tanto uma direção. Ok, às vezes Deus está dando a direção, mas será que você está percebendo? A questão não é apenas você ter a direção, a questão é você ter a direção para você saber o que fazer. Aqui a Bíblia ela diz assim, que quando a nuvem se levantava, os israelitas avançavam nas suas jornadas. Será que é tempo de nós avançarmos na nossa jornada? Será que é tempo da gente, de repente, não avançar na jornada, mas aguardar até que venha um sinal, até que venha uma nuvem sobre nós, até que ela se levante, para que nos dê essa direção do tipo, ok, agora sim, agora é tempo de você avançar na sua jornada. Sabe, gente, a gente também precisa entender assim, se muitas vezes a gente não entende os sinais de Deus porque estamos longe dele, estamos afastados, estamos em pecado, estamos assim, sem relacionamento com Deus, porque quando vivemos dessa forma também é muito fácil a gente viver muito confuso, sem saber o que fazer, sabe, tipo, sabe mais ou menos como Alice no País das Maravilhas, que caminho você quer? Qualquer um. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Só que nesse caso, para quem serve a Deus não é assim. Deus ele tem um caminho específico, uma jornada específica para seguir numa hora específica quando ele determinar. Quando esse vídeo terminar, fale com Deus, peça para que ele te dê direção se você ainda não tem uma. E se você tem essa direção,
segue aquilo que Deus estiver mandando você fazer. Porque é melhor obedecer, né, do que sacrificar. E seja obediente. Segue naquilo que o Senhor tem para você. E se você não tem certeza, fale com Deus, que com certeza Ele vai falar com você, tá bom? Que Deus abençoe você, fica firme na leitura da Bíblia. Amanhã a gente tem leitura nova, livro novo. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Já compartilhe o vídeo aí com alguém. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreva no canal, confirma se você não está inscrito aqui no canal e compartilhe aí com alguém, né? Para que essa próxima leitura seja uma bênção na vida dessa pessoa e na sua vida também, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.